Vamos lá, vamos compreender aqui passo a passo o que foi feito. Bom, eu preferi trabalhar com potências ao invés de raízes, né? Então, cada raiz, por exemplo, a raiz quadrada de 2, eu escrevi como sendo 2 elevado a 1 sobre 2. Isso aqui é da definição de raiz quadrada, tá? Aí, mesmo qualquer número, né? Raiz de um certo número n é igual a n elevado a 1 sobre 2. Eu poderia ter feito diferente, mas vamos lá. Então, essa raiz quadrada de 2 eu coloquei aqui, né, como sendo 2 elevado a 1 sobre 2. Aí aqui eu tenho 2 raiz de 3, significa que é 2 vezes, né, raiz de 3. Então vou usar a propriedade de potência seguinte: a vezes b elevado a um número n, no caso aqui é o 4. O a faz o papel do 2 e o b do raiz de 3. Vai ser o produto de a elevado a n por b elevado a n. Então aqui eu já separei. Porque quando eu separei aqui, eu já coloquei raiz de 3, raiz quadrada de 3, dessa forma. Da mesma forma aqui. Aí por isso que ficou separado. Multiplicando. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho menos 3 vezes raiz de 7, raiz quadrada de 7. Então vai ficar menos 3 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 7, que é 7 sobre 1 meio, ou elevado a 1 meio, elevado ao quadrado. Aqui eu apenas usei o fato de que raiz de 1 sobre 2, eu posso dividir assim, como sendo raiz de 1 sobre raiz de 2. Mas a raiz quadrada de 1 é 1. Então vai ficar 1 sobre raiz de 2. Pronto. Aí, isso daqui agora utiliza a propriedade de potência, de que quando eu tenho um número elevado a outro, e essa potência é elevada a um certo p, eu apenas multiplico os expoentes aqui. Então vai ficar a elevado a n vezes p. Aqui vai ficar 2 elevado a 1 meio vezes 6, que dá 6 sobre 2. Aqui a mesma coisa, vai ficar 3 elevado a 1 meio vezes 4, que dá 4 sobre 2. Aqui 2 elevado a 4 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que dá 16. Aí menos 3 elevado a 2 é menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Aqui é a mesma coisa que aconteceu aqui e aqui, né? Vai ficar 1 meio vezes 2, que dá 2 sobre 2, isso aqui vai dar 1. Né? E aqui eu apenas transformei raiz quadrada de 2 como sendo 2 elevado a 1 sobre 2. Aí é o seguinte, isso daqui quando um número está no denominador, né, elevado a uma potência, se eu quiser colocá-lo na forma sem estar em fração assim, é só colocar 2, em vez de um mais aqui, coloco menos. Fica 2 elevado a menos 1 sobre 2. Usa o mesmo expoente. Tá? Então, aqui 6 dividido pela 2 dá 3, fica 2 elevado a 3. Isso aqui vai dar 8. Aí aqui eu já tenho 16, continua. 3 elevado a 2, né? Que é 4 dividido por 2 dá 2. Vai ser 9. Aí aqui 2 dividido por 2 vai dar 1, então vai ficar 7 elevado a 1, que dá 7. Fica 7 vezes 9. Aqui eu posso multiplicar esses expoentes, né? Menos 1 meio vezes menos 2, que é a mesma coisa que menos 2 sobre menos 2, que dá 1.
Então 2 elevado a 1 vai dar 2. Coloquei aqui. Aqui eu apenas coloquei o 9 em evidência. Poderia ter multiplicado aqui, somado depois. Mas para evitar muita conta, eu juntei tudo. Então vai ficar 16 mais 7, tudo isso vezes 9. 16 mais 7 dá 23. Aí aqui esse 8 com esse 2 aqui dá esse 10. Aí eu vou ficar com 23 vezes 9. 23 vezes 9, né? Eu posso escrever o 9 como sendo 10 menos 1. Isso aqui é só para evitar aqueles algoritmos, né? Esses cálculos a gente faz de forma mental, sem precisar escrever. Então vai ficar a mesma coisa, multiplicar o 23 por 10 e depois retirar 23, né? Então vai ficar 230 menos 23, que é isso aqui. Aí 10 mais 230 deu 240. Aí retirei 23, quando eu retiro 20 fica 220, quando eu retiro o outro 3 fica 217. Essa é a conta.